Então, vamos começar já, porque tem muita coisa para a gente encaminhar hoje, tá? Por que está acontecendo aqui? Oi, boa noite, Franciele, tudo bem? Boa noite, Vitória, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, como eu estava falando, já estou gravando a aula, porque eu vou baixar esse vídeo, vou botar no YouTube, para quem não conseguir assistir hoje. Boa noite, Osório, tudo bem? Como é que você está? E aí, a gente vai dar os encaminhamentos hoje, né? Qual que é a questão hoje da aula? Primeiro, fazer uma apresentação de alguns textos que a gente não conseguiu ler, né, na aula. Boa noite, Laisla, tudo bem? Como é que você está? Por causa das últimas semanas que foram um caos, né? A gente teve enchente? Foi, a gente teve enchente, deslizamento. Boa noite, Maria, tudo bem? A gente teve também SEP, depois a gente teve manifestação, né, que, né, é um capítulo à parte, a manifestação, né? E aí a gente foi e não conseguiu se encontrar, né? Aí hoje a gente vai discutir esses textos, né, brevemente, para vocês terem mais ou menos. Boa noite, Juliana, tudo bem? Para vocês terem uma ideia mais ou menos. Vou dar uma devolutiva geral da avaliação também. E a gente depois vai discutir os seminários, né? Por quê? Porque quando a gente voltar do recesso, a gente vai ter o seminário, né? Que são 6 seminários. Inclusive, eu já vou abrir aqui, pessoal, um documentozinho do Word para a gente usar como uma lousa, né? Deixa eu compartilhar com vocês, só para vocês entenderem o que eu estou aqui querendo colocar para vocês, né? Então, hoje, dia 15/12, né? O que a gente vai fazer? A gente vai discutir os textos, a gente vai ter a devolutiva da prova e seminários. A gente vai organizar os seminários, os temas e os grupos, tá? Aí na semana que vem, dia 22/12, que é a última aula, eu vou fazer uma aula expositiva sobre o código de ética. E essa aula expositiva, ela vai ser bem extensa, porque eu vou ter que apresentar o código todo para vocês, né? Essa é uma aula que deveria ocorrer em 2 semanas. Eu vou ter que comprimir. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma coisa que eu odeio, que é PowerPoint. Então eu vou fazer um PowerPoint e a aula vai ser expositiva, e que se bobear, eu vou até começar ela às 7 da noite, e a gente vai ter que adentrar um pouco mais do horário para dar tempo de eu apresentar o código de ética e situar vocês. Aí, depois do dia 22, nós temos o recesso. E nós voltamos do dia 22, conforme o plano de ensino de vocês, no dia 19/1. Então, 19/1 é seminário. Depois, o dia 19/1, dia 26/1 também é seminário. E no dia 2/2, eita, por que não está indo? Meu Deus, o que eu fiz? Aqui, voltou. Cruz. E no dia 2/2 também é seminário, né? E aí, qual que vai ser a dinâmica, né? Cada dia desses aqui vão ser 2 grupos. 2 grupos. Então, nós teremos, pessoal, nós teremos 6 grupos. Como que a gente organiza isso? Opa, aqui seminário. 2 grupos. Como que a gente organiza isso, né? Vocês estão na turma em 35 alunos. Embora eu acredite que a Bruna Godard desistiu, porque a Bruna Godard ela tinha muitas faltas e ela não entregou a avaliação. Depois eu vou ter que ver isso, né? Mas enfim, nós estamos em 35 oficialmente, mas acredito que, em virtude das faltas, 34. E aí um grupo, né? Pensando aí, se formos em 35, vamos arredondar para cima, né? Que é melhor. 35 dividido por 6, a gente daria aí grupos de 5 a 6 pessoas. 5/6 pessoas, né? Então, vocês vão ter que se organizar nesses grupos e vocês vão ter que propor um tema de seminário que tenha a ver com o debate acerca da ética profissional.
E aí vocês podem pegar diferentes indicações que interessarem a vocês. Qual que vai ser a dinâmica de apresentação? Os grupos eles vão ter uma numeração: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 e grupo 6, certo? E cada grupo vai ter o título do tema e participantes. Mas, e esse é um grande mais, ele não vai ter data. No, como diria a saudosa Amy Winehouse. Não, 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 não. Vocês vão vir nesses dias aqui para a aula e a gente vai sortear o grupo que vai apresentar. Ah, então o grupo 1 não apresenta primeiro. Não, porque como a gente vai sortear, pode ser qualquer grupo. Por que que eu faço isso? Porque há uma tendência dos grupos que apresentam por último ter mais tempo para preparar. E quem apresenta primeiro, além de ter menos tempo, não tem a vivência ou a observação dos outros grupos para pensar o seu trabalho. Então, assim, começar um ciclo de seminários numa disciplina é sempre muito ruim. Honestamente, para mim, seminário tá no mesmo nível de PowerPoint. Assim, detesto. Mas para essa dinâmica de período remoto, vai ter que ser dessa forma. Só que, como a gente vai sortear, então, vai ter o grupo sorteado, que pode ser qualquer um dos 6. Então, todos os grupos vão ter que estar prontos já no dia 19, com todos os participantes presentes. E a gente também vai ter o sorteio do grupo debatedor. Sabe quando um grupo acaba um seminário e aí fica aquele silêncio constrangedor, né, e o professor fica se perguntando, né, onde que ele errou? Então, não vai ter isso, né? Porque mesmo que ninguém fale após a apresentação, vai ter um grupo debatedor. Então, o grupo da Renata está lá super empolgado, possuído pelo ritmo ragatanga, fazendo uma apresentação bem bacana, encerrou, aí ninguém fala nada. Pois bem, aí nós teremos o grupo sorteado, que é o debatedor. Então, o grupo da Cláudia vai ser o grupo debatedor que saiu no sorteio. Então, assim que o trabalho da Renata, do grupo da Renata, acabou de apresentar, o grupo da Cláudia já tem que vir com questão para começar o debate. E os grupos vão ser avaliados da seguinte maneira: a avaliação. O professor vai dar dar a nota. Essa nota vai ser dividida entre individual, ou seja, a Renata conseguiu apresentar, a Renata teve domínio da exposição, a Renata conseguiu falar. Como é que foi isso? E coletiva. Então, vai ter a nota da Renata, mas vai ter a nota do grupo como um todo. Além disso, a turma vai avaliar o grupo. Vai ter um formulário que todo o grupo vai ter que apresentar. Então, por exemplo, o grupo da Renata apresentou, acabou, os outros cinco grupos vão ter que mandar para mim uma ficha de avaliação, falando o que tira de positivo do seminário, o que apresentou, vai ter um checklist ali para responder. E aí, a terceira nota do grupo é justamente a entrega das 5 avaliações. Então, o que vai ser contado aqui? Vai ter a avaliação do professor, que vai ser dividida em duas, a nota individual da Renata e a nota coletiva do grupo da Renata. Vai ter a segunda nota do seminário, que é a turma avaliando o grupo. E vai ter a terceira nota, que é o seguinte: se o grupo da Cláudia apresentou os 5 formulários de avaliação dos 5 grupos que apresentaram preenchidos, a Cláudia vai com 10 nesse quesito. Se o grupo da Cláudia engoliu bola e deixou passar, e não entregou 2, vai com 6. Se entregou, mas não entregou preenchido, ou não levou a sério, ou colocou lá tudo ótimo, não preencheu as questões discursivas, vai reduzir a nota. E aí isso aqui vai gerar a média tanto do grupo
quanto a média do aluno, que depois a gente chega numa nota final para cada um. Nossa, que complicado! Sim, mas olha, isso aqui é uma coisa que eu adoro. Assim, eu detesto seminário, mas tem uma coisa que eu adoro é fazer esses esquemas. Porque as pessoas acham que a avaliação é qualquer coisa. Não, a avaliação ela tem que ter critérios, né? Eu, quando faço um seminário, eu tenho que entender o que eu quero transmitir. Se o seminário é apresentado pela turma, por um aluno, por um grupo, eu tenho que saber o que esse aluno tem que desenvolver. Se é num grupo, eu não posso deixar que um único aluno seja aquele que vai apresentar tudo e os demais ficam quietos, não falam ou leem toda a apresentação. Por outro lado, também, a turma tem que participar. Não dá para ficar fingindo que está ouvindo e não participar da dinâmica. E aí vai ter que participar por quê? Porque vai ter que entregar um seminário de avaliação e porque também vai ter um grupo debatedor. Então, em síntese, essa vai ser a organização dos seminários. O que vocês vão fazer hoje aqui? Hoje, vocês vão definir os grupos entre vocês, não agora na aula, mas vocês vão ter essa tarefa, né? Grupos de 5 a 6 pessoas. Quem não tiver grupo não vai ser avaliado, então você não tem a opção ou alternativa de fazer sozinho. Se você não colaborar com o grupo vai me procurar para reclamar e eu vou acatar as críticas ou as reclamações, as dificuldades do grupo, porque a gente sabe muitas vezes que isso acaba ocasionando, acaba ocorrendo, e aí o grupo vai ser convidado justamente a colocar quais que são os problemas que está ocorrendo com o colega. E, além disso, vocês vão entender um pouco do que é a dinâmica de trabalhar em grupo, sendo avaliados, avaliando, debatendo, expondo e tendo que assumir um compromisso. Porque senão o seminário vira qualquer coisa, menos a função dele, que é discutir, trabalhar e aprofundar certas temáticas. Então hoje vocês vão definir os grupos depois da aula. Agora não. Imagino que vocês já estão conversando com os contatinhos no WhatsApp, não tem problema. Mas agora vocês vão definir após a aula quais que são os grupos. Se você chegou a 5 pessoas num grupo, tá ok. E se mais alguém fizer um contato, aceita a pessoa, porque só um grupo vai ter 5 pessoas. Se você chegou a 5, então, fechou. Se está em 4, não para de procurar, encontra outra pessoa, vai fazendo contato, vai se organizando. Eu não vou definir grupos, não vou fazer isso, vocês que façam. E quem não tiver grupo, ou quem não tiver, qual que é a ideia? Semana que vem vocês me apresentam os grupos e quem tiver com um grupo de 4 ou 5 e tiver pessoas faltando, aí a gente incorpora, tá? Mas a ideia é que vocês cheguem semana que vem já com os grupos e com os temas. E daí o que seria interessante? Semana que vem a aula vai ser sobre o código de ética. Eu vou apresentar o código de ética em toda a sua complexidade, estrutura, funções, e a gente vai ter uma aula expositiva nesse processo. Se vocês quiserem esperar para depois da aula de ética, para definir o tema, não tem problema. Mas se vocês já tiverem um tema que é do interesse de vocês, já pode ir delimitando isso com o grupo. Mas vocês vão ter que me apresentar isso daí, semana que vem. Os grupos, e aí pode ser depois da aula também. Os grupos e os temas. Porque dia 19, quando as aulas voltarem, e aí vocês vão ter menos de um mês para organizar o seminário, isso aqui já vai ter que estar pronto. E aí, o que pode ser o seminário? Seminário vocês podem usar PowerPoint, podem usar o Canva, podem usar vídeo, né? O importante é vocês estarem disponíveis e participando da apresentação daí, tá? Pessoal, dúvidas sobre esse ponto? Professor, Sim? professor, dizer que todas, independente de que texto vai estudar, tem que estudar todos os textos, né? Não. Por conta para fazer o debate, né? Não, não precisa, é só prestar atenção na apresentação. Prestando Sim, mas atenção na apresentação, você consegue debater com o grupo. hum, Até porque a gente não sabe quais textos que os grupos vão usar. Por exemplo, tá, se um grupo entendi. decide fazer um seminário sobre
sigilo profissional e repasse de informações sigilosas em grupos de WhatsApp. Então, o grupo quer discutir um fenômeno, né, que são os grupos de WhatsApp que os profissionais utilizam e a maneira como se expõem dados ou informações sigilosas dos usuários nesses grupos. Então, o grupo vai ler material sobre informação, sobre desinformação, sobre sigilo, sobre repasse de informação. Os grupos podem me procurar para ter indicações de textos, né? E aí isso eu dou suporte, mas os textos que vão guiar é de escolha do grupo. Agora, se o grupo, por exemplo, trouxer um texto de autoajuda, coach, por exemplo, ou se trouxer um texto do, sei lá, do Olavo de Carvalho, que não tem a ver com a discussão, obviamente que não vai ser bem avaliado. Ah, tem que ser um texto que tenha alguma coerência, alguma, né, alguma relação com o que a gente discutiu. Então, por isso que é importante, né, decidir o tema juntos e a partir dessa definição do tema eleger quais são os textos. Tá? Então, não se preocupe, vocês não têm como ler vocês não vão ter que ler os textos dos grupos, porque os grupos vão definir quais são os textos. Ah, Tá? tá. Tem autonomia Entendi, para isso. entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tá. Então, esse aqui é o primeiro ponto, né, que eu queria passar para vocês, né, sobre a organização dos seminários e sobre qual é a tarefa de vocês para a semana que vem. Se isso está claro, eu vou parar de compartilhar essa tela e vou salvar ela, né? Extrato de ata, avaliações ética. Deixa eu entrar na pasta de ética. Vou botar aqui orientações seminário. Que depois eu escrevo um texto certinho e repasso para vocês. Para seminário. Tá. Aí agora, sobre o que eu quero falar com vocês. Eu quero falar brevemente sobre as avaliações. O que acontece com as avaliações de vocês? Eu me surpreendi. Por um lado, óbvio, né? Essa prova ela foi pensada para ser aplicada em sala de aula. E a ideia era que vocês não se saíssem bem. E aí eu vou, né, vamos entender aqui no que consiste isso. Quando você é professor, você passa a entender algumas dinâmicas que são muito importantes numa turma. E aí eu compartilho isso com vocês tranquilamente, porque, enfim, vocês vão passar por isso ao longo dos próximos anos e alguns de vocês até vão se tornar professores. É muito importante que uma turma não vá bem na primeira avaliação de uma disciplina. A ideia de não ir bem numa avaliação de uma disciplina é uma forma de assegurar que esses alunos vão manter uma certa regularidade e vão tentar se sair melhor na próxima, e isso exige maior dedicação. Isso é um ponto muito simples que todo professor com alguns calos na mão já aprendeu. Se na primeira avaliação de uma turma todo mundo vai bem, o ritmo, o pique, o desempenho da turma cai muito. Porque, eu já me saí bem na primeira prova, então agora. Só que a avaliação, a disciplina, aliás, ela tem um encadeamento lógico. Os temas vão se complexificando. A gente começa abrindo e vai afunilando e ao mesmo tempo vai complexificando. E se eu tenho uma turma que vai muito bem na primeira avaliação e depois, e por ter ido muito bem, depois acaba. A gente perde pontos centrais do processo de formação que as disciplinas exigem, né? Então essa era uma prova pensada para a sala de aula e pensada para ser difícil. Não era uma prova para ser fácil. Como a gente não pôde fazer a prova em sala de aula, em virtude do que ocorreu nas últimas semanas, e eu não tinha tempo de preparar outra prova, até porque essa prova me consumiu 2 dias, eu fiquei 2 dias debruçado sobre ela para pensar na lógica, para entender por onde que eu iria, até decidir que o que eu ia privilegiar era o que eu passei no quadro, que era o material central dos textos, né? Eu encaminhei como atividade e pensei, bom, né, vamos ver como é que vai ficar. E vocês se saíram bem, né? Vocês se saíram bem, principalmente nas de preencher,
que foram aí as primeiras questões, né? Mas eram duas grandes questões. A primeira, essa que eram algumas páginas que tinha que preencher, e a outra que era a denúncia ética, que inclusive era a denúncia ética da qual eu tinha mencionado para vocês. Eu imagino que vocês lembrem, né? Numa das aulas. E aí foi bacana porque algumas pessoas desenvolveram boas respostas, mas a maior parte não. O que aconteceu? Deixa eu explicar para vocês. Eu estou aqui abrindo. Deixa eu ver se eu acho uma prova em branco. Não vou encontrar prova em branco. Espera aí. Só um pouquinho, gente. Aqui, achei. Deixa eu mostrar aqui para vocês do que eu estou falando. E daí fica mais fácil para vocês visualizarem e terem a devolutiva da avaliação. Então, por exemplo, essa primeira valia 5 pontos, né? Então, a maior parte das pessoas acertou essa aqui, que era a A. Algumas pessoas colocaram essa daqui, que é errado. Essa aqui, a maior parte acertou, né? Senso moral. Aqui, algumas pessoas, a maior parte das pessoas acertou, essa aqui era dilema moral a resposta. Mas algumas pessoas acharam que aqui eram coisas diferentes. Então botou desafio ético, botou consciência estranhada, depois botou. Daí, né, desconsiderei a resposta, né? Era só dilema moral aqui. Essa aqui era juízos de fato, juízos de valor e juízos morais de valor, a maior parte também acertou. Essa aqui era super tranquila, era só ter anotado e prestar atenção na descrição sobre o que é violência, né? É a A. Essa aqui era, em síntese, a ética é a reflexão filosófica em torno da moral. Então, aqui era ética e moral, então é a E. Algumas pessoas erraram essa aqui, mas a maior parte acertou. Essa aqui é uma que a maior parte acertou, né? Colocou o imperativo, mas uma parte considerável, gente, colocou deliberativo. Aí eu fiquei assim, não era, né? O dever, ele não pressupõe deliberação, né? Você impõe, enfim. Essa aqui a maior parte acertou. Teve gente que misturou os autores, por exemplo, mas a maior parte acertou. Essa aqui, a utilidade prática, boa parte acertou, mas a maior parte, uma parte, aliás, né, colocou reflexão crítica, né? E na verdade a gente está falando aqui do cotidiano, né? E o cotidiano é aquele componente do qual a gente tinha falado, que é a utilidade prática. Essa aqui a maior parte também acertou, é uma ordem específica, eu não vou conseguir botar agora. E essa aqui também era moralismo. Então, essa aqui, pessoal, assim, ou foi com 5, né, tipo, acertou tudo, ou foi com 3,5, né, 2,5, quando errou muito. E aí, né, assegura esses 2,5. O problema, gente, é que teve gente que foi muito mal aqui e ainda por cima me tem a pachorra de não responder essa daqui. Então, assim, essa aqui o que que era, né? É você ler uma denúncia ética, entender qual era a situação a partir, né, dessa argumentação. Inclusive aqui eu coloquei as provas materiais, né? Ocultei todas as informações que permitisse identificar, né, do que se tratava ou quem eram. Mas assim, era ler e era se posicionar. Teve gente que escreveu respostas muito boas, pessoas que foram até o código de ética, pessoas que foram até os textos da disciplina, né, e que se posicionaram também, né? Porque o que tinha que fazer? Tinha que dissertar. Dissertar, gente, é escrever um texto que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu acho que isso é uma coisa que escapa a vocês. Quando eu digo que você tem que dissertar, você tem que desenvolver um argumento que tem início, meio e fim. E início, meio e fim, o que que é? É introdução, desenvolvimento e conclusão. Boa parte dos textos conseguiram fazer isso, né? E como que a gente faz isso? A gente reflete,
a gente pondera e a gente sugere, né? Isso aqui, quem fez Enem, é o básico. Você encerra sempre uma redação com um conjunto de indicações, né? Você apresenta a sua argumentação, né, nesse ato de ponderar. E refletir nada mais é do que pegar essa situação e apresentar ela com as suas palavras. E eu acho que algumas pessoas acharam que escrever um parágrafo estava bom. Eu acho que algumas pessoas, que assistiram às aulas, ou, né, talvez nem tenham assistido, pegaram isso aqui, leram isso aqui e disseram: ah, a assistente social foi antiética, isso não é legal, não acho que foi bacana, é errado, não pode. Gente, zero, não tem como considerar. Né? Vocês tiveram a questão na casa de vocês, né? Vocês estavam na casa de vocês, era ler e responder. E quando vocês são convidados a analisar uma situação concreta, ainda por cima, vocês estão num campo que é o que vocês exigem sempre. A gente fica só na teoria. A gente fica só na história. A gente quer ver uma situação concreta. A gente quer entender como é que é na prática. Isso aqui é o que acontece na prática. Então, isso aqui era para vocês deitarem e rolar. Era para vocês irem para desforra. Do tipo, que bom, então é uma situação concreta que está exigindo uma análise. Algumas foram boas análises, e outras foram isso que eu falei, um parágrafo. E aí, assim, não dá. Não dá para você ser convidado a dissertar, refletir, ponderar, sugerir e colocar qualquer coisa ali e achar que fechou, tá feito. Então, assim, essa era uma atividade, porque já não era mais prova, né? Era uma atividade, e a ideia era que vocês não se saíssem bem, né? Como eu falei, a questão é que vocês saíram, porque vocês puderam fazer em casa, mas essa questão aqui, as questões que estavam bem escritas ou boas, eu fiz questão de ressaltar nos comentários, né, na caixa, mas as que não dava, eu falei, olha, não atendeu os critérios, os requisitos, né? E eu acho que é importante deixar isso demarcado para a turma. Não sei quem vai dar ética no próximo semestre, não sei como é que vai ser, né? Provavelmente vai ser outro professor, porque eu não sou dessa disciplina, mas é importante que vocês saibam que vocês vão me encontrar em outros momentos na graduação. E é importante que vocês entendam que é importante, é central, que vocês se dediquem, se engajem, que vocês não façam qualquer coisa, tá? Porque quando vocês forem profissionais, vocês não vão poder entregar um parágrafo para a juíza quando vocês precisarem entregar um relatório social. Vocês não vão poder fazer um requerimento para a secretária ou secretário, né, da pasta em que vocês atuam, com senso comum. E eu acho que faltou essa fundamentação. E aí, para as pessoas que utilizaram o código de ética, que desenvolveram a resposta, que realmente dissertaram e se posicionaram também, porque teve aluno que disse que, né, olha, essa aqui é a minha posição, acho que é isso que está errado, não tem problema. Foi contundente, mas desenvolveu e fez uma boa argumentação, está tudo bem. E aí o que me frustra, conforme eu estou falando, é ouvir o tempo todo o quanto vocês querem entrar em contato com situações concretas de trabalho do assistente social, e quando vocês se deparam com uma delas, vocês não têm argumentos, vocês não desenvolvem, né? Não todos, né? Então acho que é importante também deixar isso demarcado assim. E teve provas de pessoas que nem preencheram, nem responderam, né? Tipo, deixaram passar metade da prova. E ainda por cima foram mal nessas aqui. Então, assim, por que eu estou dando esse retorno detalhado? Primeiro, porque eu sempre dou retorno detalhado de avaliação, acho que é o básico. Vocês entenderem por que a avaliação é da forma que é e o que vocês estão sendo cobrados e requeridos a apresentarem. Até porque quando vocês tiverem uma chefia trabalhando como assistente social e vocês não fizerem algo bem, o chefe vai ter que dar um retorno para vocês. Eu não estou dizendo aqui que sou o chefe de vocês, mas já estou preparando vocês para o mundo cão, que é o trabalho do assistente social. Mas eu acho que, assim, o básico, boa parte da turma pegou. Então, assim, alguns alunos ficaram abaixo de 5. E esses alunos eu vou marcar uma conversa
possivelmente coletiva, para ver o que a gente pode fazer de recuperação. Porque teve gente que foi muito mal, que se ficasse com essa nota, nem se tirasse 10 no seminário, passaria. Então, eu vou ter que chamar essas pessoas, e, né, ver o que a gente faz de recuperação. Os demais que foram acima de 6, tá tranquilo. Aí, como é que eu vou... Já passo para ti, Vanderlei, só deixa eu concluir. Como é que eu vou fazer a devolutiva? Eu não posso fazer a devolutiva coletiva. E aí, essa é uma parte chata. Eu vou ter que mandar e-mail por e-mail. Então, assim, eu vou ter que pegar o e-mail da Vitória, vou ter que pegar o e-mail da Nadine, vou ter que pegar o e-mail da Juliana, vou ter que pegar o e-mail da Renata e vou ter que mandar. Como que eu fiz a correção? A questão está aqui e do lado no Word vai estar o comentário. Se vocês abrirem esse arquivo no smartphone, não vai aparecer os comentários e não vai aparecer a nota. Vocês têm que abrir no Word, porque tudo está nos comentários, né? Como é que funciona os comentários? Assim, é do tipo, olha, aqui está o arquivo e do lado tá os comentários. E no comentário está dizendo se a alternativa está certa ou está errada e qual que era a alternativa certa, né, se a pessoa respondeu a errada. E, por fim, a nota. Mas vocês têm que abrir no Word. Se vocês não abrirem no Word, se abrir aqui no celular, não vai aparecer. Porque o celular não acusa, pelo menos o meu, não acusa a função comentários. Tá? Então, também façam e tenham esse cuidado. E aí, o que eu vou fazer? A partir de amanhã, eu vou mandar as notas. Eu vou mandar as notas, né, e-mail por e-mail, junto com o vídeo dessa aula aqui, com essas orientações todas, tá? E aí, o que eu já aviso? Primeiro, ninguém tirou acima de 8,5. Ninguém. Porque 8,5 para mim era a nota máxima para essa avaliação. Pensando que vocês iam desenvolver ela em casa e pensando também que, olha, não precisa tirar 10 ou não deve tirar 10 numa avaliação que foi pensado como uma prova. Então, o teto é 8,5. Quem tirou 8,5 chegou à nota máxima, tá? E aí, eu vou estar encaminhando para vocês amanhã, junto com um vídeo dessa aula, e aí vocês têm o compromisso de preparar os grupos do seminário, separar o tema, e as pessoas que tiraram abaixo de 5, eu vou estar chamando para uma conversa, que possivelmente vai ser uma conversa coletiva. Possivelmente amanhã, porque eu sei que sexta de noite é tranquilo, ou deveria ser tranquilo, né? Acho que vocês não estão fazendo PA agora. Ah, estão fazendo PA do Antônio. Provavelmente vai ficar então para outro momento, mas a gente vai marcar a conversa e a gente vai pensar uma forma de vocês recuperarem, tá? Deixa eu só contar aqui quantos foram que tiraram abaixo de 5. 6, aliás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas tiraram abaixo de 6. 6 abaixo de 6. Tá? Não foi a maior parte da turma. A maior parte da turma se saiu bem. Então aí vocês aguardem, que daí eu vou mandar amanhã o link, o horário, o dia para a gente fazer essa conversa coletiva. Agora vamos para as dúvidas então. Dúvidas, Vanderlei, se ele tinha levantado a mão, diga. Oi, professor, boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então. Meu Deus, eu fiquei muito atrapalhada, professor. Eu tive muito pouco tempo para fazer. Eu comecei no horário da aula, 7h30. Não, eu acho que era umas 20 para as 8 que eu comecei. E eu não consegui fazer tudo. Quando chegou lá acho que na dissertação, já era 11h59. E eu estava com o ossinho da minha nuca que eu não conseguia nem me mexer. Fiquei muito tensa. Fui dormir chorando, de soluçar. Meu Deus do céu. Eu fiquei apavorada. Eu acho que ninguém entregou a prova depois da meia-noite. Eu acho que se alguém entregou foi bem pouca gente, mas eu fiquei feliz de que as pessoas respeitaram o horário da entrega. Eu liberei a atividade, acho que 3 da tarde, 3 ou 4 da tarde, com a ideia de que as pessoas iam chegar do trabalho e iam fazer a prova quando pudessem, né? A aula começa às 7h30, né? Então vocês teriam até às 11, que seria o horário normal. Então, o meu entendimento é que, e esse é um ponto interessante, com consulta,
as pessoas demoram mais. Vocês não se atentam para esse detalhe, mas eu já, pela minha experiência observando, quando a gente dá a prova com consulta, os alunos não só demoram muito mais, como muitas vezes vão pior, porque na consulta eles ficam muito mais inseguros. E às vezes na consulta eles não estão com o material apropriado. Então, às vezes, vale mais fazer na sala sem consulta. Mas assim, Vanderleia, foi o padrão para todo mundo. Eu acho que se alguém entregou Então, tardiamente, e eu ainda estava assim, tipo, eu estou acostumada no celular, daí eu tenho um notebook ali, meu Deus, teve uma hora que eu me atrapalhei toda, apaguei tudo, sabe? Foi horrível, porque eu ainda estou me familiarizando com o notebook. E o meu filho não tem muita paciência para me ensinar. Meu Deus, foi horrível, professor. Eu fui dormir soluçando. O ossinho, assim, ó, do pescoço, meu, tava duro, assim, eu não conseguia me mexer. Tive que passar um negócio para poder dormir. Eu fiquei muito tensa, porque eu queria fazer tudo. Mas quando eu vi era 11h59 e as últimas eu tive que deixar, sem ah, responder. mas alguém pessoal, não? Professor, Quem está falando? Laisla, Oi, Laisla, tudo bem? tudo bem, senhor? Hein, eu sou ansiosa, professor, não vou dormir essa noite. Por causa da nota. Mas Porque eu tenho, professor, eu sou muito insegura para escrever, sabe? Só que eu não Uhum. escrevo tão mal assim, eu acho, né? Daí eu tava muito, muito insegura para escrever, só que eu consegui, o que me salvou foi que eu abri o computador lá no trabalho, na hora que você mandou a prova, eu abri e eu consegui fazer a primeira questão toda no trabalho. Daí eu só cheguei em casa e gastei 4 horas para escrever uma página e meia. Eu Mas era acho que, só isso. mas eu acho que vocês, na formação de vocês, têm que ter mais avaliação escrita na sala. Vocês escrevem muito pouco. É, escrever à mão, né? O que acontece? Quando vocês trabalham como assistente social, vocês têm que fazer muito registro. O que é uma profissão apócrifa? Uma profissão apócrifa é uma profissão que não escreve, né? O apócrifo é aquele que não é escrito, não é registrado. Se a gente não registra o que a gente faz, parece que a gente não fez nada. Então, uma briga que a gente tinha em todos os locais que eu trabalhei, sempre no CRAS, no Centro Pop, no Presídio, era ter um momento para poder escrever. Porque ali está toda a memória, está toda a história do serviço. Inclusive, quando a gente trabalhava no CRAS, eu lembro que eu tinha famílias que, quando eu comecei a atender, o prontuário deles tinha mais de 70 páginas, que eram documentos, mas eram relatos de visita domiciliar, relatos de atendimento, as dinâmicas da mudança familiar, porque aquela família era acompanhada já há mais de 5 anos. Então, eu fiz o primeiro atendimento no CRAS, né, dei as orientações, mas aí eu peguei o prontuário, e a gente fala prontuário, mas é arquivo, né? Prontuário é mais da saúde, no caso era o CRAS. E eu tive que ler essas 70 páginas para entender toda a dinâmica, né, de percurso e usufruto da família no serviço. O que tinha acontecido com essa família nos últimos anos? Para eu poder acompanhar eles, né, sem cometer nenhum tipo de erro, sem fazer algum tipo de encaminhamento ou sugestão, sem tocar em alguma temática ou tema que fosse delicado. Mas eu só consegui fazer isso nesse local de trabalho porque havia uma equipe que registrava quando eu cheguei. E esse é um ponto importante. A gente tem que escrever o que a gente faz, a gente tem que deixar anotado o que a gente faz. Não basta apenas ter diário de campo, né? A questão é ter relatório, ter prontuário, ter estudo social, tudo isso. E quando vocês passam pela graduação sem exercer a escrita, vocês são incompetentes para a escrita. Vocês não sabem escrever um relatório, vocês não sabem escrever um estudo social, se vocês não exercem isso. Por exemplo, quando eu era professor numa pós-graduação lá em Tubarão, eu lembro que eles já eram assistentes sociais formados e a primeira atividade que eu dei para eles foi o tema da minha aula foi políticas geracionais. Então eu tive que pegar políticas para criança, políticas para adolescentes, né, juventude, políticas para mulher e política para o idoso. Então eu tive que fazer 3 finais de semana, né, falando sobre essas políticas por um recorte geracional.
E aí a atividade, no último dia, foi um estudo de caso. Eu trouxe 3 casos que eu tinha vivido no CRAS, que eu tinha os registros, e levei esses casos, separei eles em grupos e disse: debatam e me apresentem um relatório. E os relatórios eram muito ruins. Muito ruins. Assim. E os relatórios não eram só ruins. A solução de todos os grupos era encaminhar a família para outro lugar. E isso é curioso no trabalho do assistente social. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente encaminha. E aí eu falava assim, né, para eles, tá, vocês fizeram 4 anos de graduação em serviço social para aprender a encaminhar, vocês não acompanham, vocês não fazem nada, vocês não sabem como resolver nada. E eu acho que isso é uma coisa que escapa na formação de vocês, e escapa por causa das dificuldades que nós temos mesmo. Né? De sobrecarga de trabalho dos professores, enfim, ano que vem a gente vai voltar para os trilhos porque vai ser 2 semestres por ano. Mas uma coisa que eu gosto é de fazer vocês escreverem. Inclusive para eu poder criticar vocês, no que vocês precisam ser criticados para que vocês melhorem. O bom professor não é aquele que não dá atividade, ou dá atividade e não cobra, ou vai passando vocês de qualquer jeito. Eu sei que esse é o que muitos gostam. Mas o bom professor é aquele que vai criticar, que vai reclamar, que vai dizer que pode melhorar e que vai torcer por vocês. Porque é exatamente isso. Então, se vocês se deparam com uma questão que traz um estudo de caso, que no caso é uma denúncia, mas é um estudo de caso, que pede para vocês desenvolverem, o que a Laisla falou faz muito sentido. Você vai ficar tenso, você não sabe por onde começar, você vai ficar inseguro, vai que eu estou escrevendo uma grande bobagem. Aí, será que eu tenho que referenciar o código de ética? Será que eu tenho que referenciar a lei que regulamenta a profissão? Será que eu tenho que referenciar o Pequeno Príncipe? Você se torna eternamente responsável por tudo aquilo que cativas? Não sei. Não gosto do Pequeno Príncipe. Acho enfadonho. Ah, então eu vou citar aqui o código de ética. Melhor. Ó que bacana. Mas a questão é, se vocês não exercitam, se vocês não fazem na graduação, vocês vão fazer como quando forem profissionais? E eu estou partindo do suposto que vocês vão trabalhar como assistente social. As minhas alunas, eu estou agora formando alunos, né? Eu sou professor há pouco tempo, mas as minhas alunas agora estão ingressando como assistentes sociais, como residentes, estão trabalhando e estão lá, e eu acredito que vocês também. Mas vocês têm que sair daqui com condições. E vocês não vão sair aqui com condições levando tapinha nas costas, aí tá ótimo. Não vai reprovar, porque quando o aluno reprova é um sofrimento, meu Deus. Não, não vamos reprovar. Aí chega no TCC, o aluno tem que pagar alguém para escrever o TCC. É um inferno. O aluno não consegue escrever um parágrafo, mas de repente manda um capítulo inteiro escrito. Não dá. Então, Lásila, tá certo. Tá certo. É difícil. Mas é difícil porque vocês não exercem essa prática. A partir do momento que vocês exercitarem a escrita à mão, mas também no computador, né? Vamos combinar que é uma ferramenta importante. Vocês vão se sentir mais seguros, inclusive vocês vão se conhecer melhor. Eu acho que esse é um ponto importante, é vocês saberem no que vocês são bons. Tem gente que é ótima articulando as ideias, falando, desenvolvendo a argumentação, mas é péssimo escrevendo. Eu tenho uma aluna que formou há pouco tempo agora que está fazendo cursinho de português, que chegou para trabalhar na residência não, chegou para trabalhar não na prefeitura, e começou a ser cobrada. E ela pensou, eu vou ter que fazer um cursinho de português. E faça o curso de português, escreva bem, porque você não quer ser chamado a atenção de uma autoridade, de um colega. Os documentos que a gente produz, embora haja sigilo sobre eles, são documentos públicos. Sobre a prova, Laisla, eu não tenho como mandá-la hoje. Assim, porque se eu mandar para ti, eu tenho que mandar para todo mundo. Então, eu vou pedir para tu segurar a ansiedade, assim. Porque não adianta, não adianta, assim. Segura, fica bem, saiba que a tua parte você já fez. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Tem coisa que não depende da gente. Essa prova está aqui comigo.
Se meu computador pifar, pelo menos a nota eu tenho aqui. Tá aqui Não, escrito. professor, por Ah favor. lá. Não, mas o meu copo de água tá do lado do computador, gente. Se eu dou uma atrapalhada aqui no braço, pifa o meu computador, eu não tenho nem as provas corrigidas mais para mandar para vocês, mas eu tenho a nota escrita aqui. Então, assim, tranquilo. Mas, assim, não depende de vocês. Então, assim, se não depende de vocês, larga na mão da crença divina ou da ausência de crença divina que vocês têm. Não adianta, gente. Sofrer pelo que não depende da gente é perda de tempo, tá? Não, prof, tá de boa. Tá de Tá. boa, tá suci. Ou Pessoal, não. Não, brincadeira, tá tá sim. sus, sim, mas se não tiver, amanhã vai ficar. Não, mas amanhã cedo eu mando, o pessoal que me acompanha sabe que eu acordo cedo, que eu mando as coisas cedo. Então amanhã cedo eu acordo e já mando para vocês, tá? E aí o pessoal que tirou nota abaixo de 6, aí a gente vai ter uma conversa depois para ver alguma forma de recuperar, tá? Mais alguma dúvida ou a gente pode ir já para a discussão dos textos? Ó, professor, eu estou disponível a partir das 3 da manhã para ver essa nota, tá? Às 3 da manhã eu vou estar dormindo. Ah, não, às 4 da manhã eu estou acordada para trabalhar. E realmente eu até fico meio preocupada se eu fiquei nessas 6 pessoas, porque eu tive um problema muito sério na minha casa, que nem eu tinha mandado no privado para o senhor, e é uma coisa que me tirou um pouco do sono. Eu penso assim, né, na condição de vocês, né? A maior parte são mulheres, são algumas são mães de família já, outras, né, são jovens, mas que, enfim, têm, né, questões diversas. Eu ouvi uma vez uma coisa numa sala de aula que eu achei muito agressivo por parte da professora, que falou, mas hoje em dia eu entendo ela. Ela falou o seguinte para uma aluna, que falou das dificuldades que ela estava tendo em casa. Ela falou assim, olha, na nossa condição de mulher, sempre vai ter um problema na nossa casa, demandando a nossa atenção. Sempre vai ter um filho desvairado, sempre vai ter um marido negligente, sempre vai ter um familiar adoecido, sempre vai ter uma ausência que vai exigir da gente lá. E aí, esse momento de graduação é um momento em que a gente tem que priorizar isso aqui. E não porque a gente é egoísta, mas é porque é essa formação que vai assegurar a gente uma condição melhor mais para frente, que vai nos possibilitar ajudar as pessoas que precisam hoje da nossa ajuda, ou enfim. E também entender que há muita sacanagem, né, no âmbito das famílias, no sentido de que, agora só quer saber de estudar, agora só quer saber de ficar lendo. Não, tem que ser a minha mãe, tem que ser minha mulher, tem que ser a minha filha, né? Vocês mulheres entendem isso. A professora, quando falou isso, ela não usou esse tom amigável, tá? Só para vocês entenderem, ela foi bem mais agressiva, mas na condição de mulher, eu acho que ela tem, né, liberdade para falar da maneira que ela quiser sobre isso. Eu não. Então, acho que é importante vocês também terem isso claro, gente, né? Vocês, enquanto mulheres, sempre vai ter algum ponto, sempre vai ter algum imprevisto, sempre vai ter. E aí é esse momento assim, tá? O que que eu vou conseguir priorizar aqui? Né? Porque se depender às vezes das nossas famílias, a gente não sai do lugar em que a gente está. Por mais que as nossas famílias acreditem que nos amem, é, às vezes a família não ama a pessoa que você quer se tornar. E aí como é que se resolve isso? Você resolve isso se priorizando no processo, né? E visando algo mais para frente. Então assim, gente, diga, Aline. Oi, prof. Só para reforçar um pouquinho a tua fala que você estava falando agora, tá conseguindo me ouvir? Aham. Hoje eu tive a formatura da minha filha do pré, e quando eu cheguei lá, a professora falou: Ah, você é a mãe da Sofia, eu não te conheço, só conheço o pai, porque é sempre o meu marido que vai lá, né, para fazer as coisas. E na hora eu até me senti um pouquinho chateada, porque realmente eu não estou podendo participar muito, porque eu priorizo muito a faculdade, estou priorizando muito mesmo, assim, participando do PET, as coisas, sabe? Eu entrei e falei: Não, eu vou viver esse momento, porque eu fiquei com a minha filha até os 5 anos de idade dela, tipo, 24 horas por dia, eu me dediquei, só que chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou focar nisso, porque que nem o professor falou, a gente tem que se formar, a gente tem que trabalhar, a gente também tem que se realizar, a gente não é sua mãe, a gente não é sua esposa,
né? A gente quer ser profissional também, né? Então, eu acho que é bem isso que o professor falou mesmo, assim, de ter momentos, são só 4 anos, vai passar. Então, tipo, a gente tentar focar, assim, o máximo, é difícil, tem dificuldade, tem filho, tem marido, tem coisa errada, mas, sabe, tentar focar e dar o melhor da gente nesse momento mesmo, mesmo que, às vezes, a gente perca outras coisas, mas são sacrifícios que são necessários, às vezes. Nossa, sim, eu concordo, Aline. Inclusive, trazendo esse ponto, né, do que a gente parece que está perdendo. Eu lembro, enfim, né, o homem branco falando dos seus dramas, né, mas tudo bem, a gente respira fundo e tolera dessa vez. Mas eu lembro de eu me ausentar completamente da minha família, assim, por semestres, para conseguir dar conta. E de adoecer também, sabe? E de ver o quanto isso foi ruim. Por um lado, a gente não quer que vocês passem pelas mesmas coisas, né? Não, a gente não quer que vocês passem por isso. Mas como que a gente conjuga, então, as exigências de uma formação superior e de uma profissão interventiva com um processo que é tranquilo, é susse? Como que a gente resolveria isso? A gente não consegue conjugar. E não estou dizendo aqui que a formação ela exija um nível de dedicação e empenho que resulte em exaustão, em adoecimento. Não é isso. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente deixa que as coisas sejam de qualquer forma, porque acontece alguma coisa na minha casa, porque eu estou com um problema X, e aí a gente vai levando, né? Porque a gente confunde as coisas, a gente forma um profissional muito ruim. E esse profissional muito ruim, ele não vai conseguir inserção no mercado, além de tudo. E aí, por que eu dei essa risada final, antes da gente, né, avançar? Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas confundem o fato de sermos um curso de serviço social com a ideia de que nós estamos aqui na condição de assistentes sociais. Inclusive, tem professor que fala isso. Eu sou professor de serviço social, mas também sou assistente social. Né? E aí, a partir desse quadro, parece que todo o apelo, toda a situação, ela exige um caminho que não é o que se espera de uma formação profissional. Então, a gente precisa ir por outro caminho, né, para dar uma alternativa, uma resposta que faz muito sentido na política de assistência, na política de saúde mental, na política de segurança pública, em todas as áreas que a gente atua. Inclusive na política de educação, no âmbito do CEPOL, por exemplo, ou da PRAE, mas que na formação profissional vai resultar em prejuízos muito grandes. Então, eu realmente tento, né, equilibrar essas coisas, assim, entender que vocês têm esses desafios enquanto mulheres, enquanto pessoas que vêm de uma formação, às vezes, né, muito afastada, né, faz tempo que vocês saíram da escola, né, vocês estão voltando a estudar agora, então também tem que considerar isso. O fato também de algumas alunas serem, né, mais velhas do que eu, e aqui não é um demérito, né, no sentido de que às vezes é difícil ouvir alguém que não tem a nossa experiência, que, né, viveu muito menos do que a gente, né, eu já dei aula para pessoas de 70 anos, né, lá na Unila. Eu tratava, enfim, sempre fui muito respeitoso e tal, mas era até difícil para mim, assim, era uma pessoa que tinha uma vivência, que falava, né, do período em que vivia na sua comunidade, enfim. Então, tudo isso tem que ser considerado. Eu relevo muita coisa enquanto professor, assim, mas eu tenho que saber, eu tenho que ver que essa aluna, que esse aluno está tentando. Mas não basta só tentar, né? Se não consegue escrever, se não consegue raciocinar, se não consegue articular os requisitos, as competências que a gente espera que um profissional tenha, não tem como avançar, né? Porque a gente vai formar alguém que não vai conseguir ingresso no mercado. E se conseguir, vai ser como profissional comissionado. Por que eu falo comissionado? Porque é o profissional que, né, conhece alguém que coloca lá na prefeitura, que não atua como assistente social, porque comissionado não atua, né, como cargo específico, e que vai ser o profissional que vai fazer essas coisas que vocês viram no estudo de caso que eu trouxe na prova. A pessoa do estudo de caso, que era secretária, ela era comissionada. Ela era formada pela UFSC, inclusive. Ela tinha sido formada 10 anos antes de eu entrar lá,
E ela era comissionada, e ela cumpria ordens, mas ela não só cumpria ordens, como ela fazia questão de ser abusiva. Então, ali a questão ética, do posicionamento, enfim, da compreensão das atribuições da profissão, já tinha feito as malas e ido embora a tempo. Era só uma general, né? Então, acho que é importante, assim, vocês passarem por algumas dificuldades no sentido, né, de, olha, não vai ser... ninguém passa por uma formação profissional sem mudar. A formação profissional pressupõe a transformação desse indivíduo. Enfim, mas se vocês não concordam com o que eu disse, não tem problema, eu posso estar errado. Inclusive, eu acho bem provável que eu esteja, né? Talvez eu seja uma pessoa muito exigente, muito carrasca, né? Talvez eu tenha uma situação muito privilegiada hoje que me afaste, né, desse lugar em que vocês estão, que é muito mais precário, que é muito mais difícil. Então, talvez realmente eu não tenha, né, condições de falar sobre isso e tal, mas eu acho importante defender a qualidade na formação. Não adianta dizer que é da UFPR, que é universidade pública e gratuita, e a gente não consegue assegurar a qualidade. E a qualidade passa também por vocês, não passa só por mim. Se vocês querem ter bons professores, vocês têm que ser bons alunos. Porque senão a gente vai ficar se cobrando um ao outro e não vai chegar a lugar nenhum. Enfim, pessoal, antes de virar coach, né? Eu já falei um monte aqui de coisas que, né, enfim. Mas tá tranquilo então? Vocês entenderam qual que vai ser a dinâmica das próximas semanas? Né? Amanhã eu mando os encaminhamentos com a gravação da aula, mas tá tranquilo. Podemos avançar? Bora, prof. Tranquilo, Tá. professor. Tranquilo, Tá, vamos lá. Tá, pessoal, então, eu tinha separado 2 textos para essa aula, né? O primeiro era um da Olegna de Souza Guedes. A Olegna, ela é uma profissional de referência em pesquisas na área da ética profissional. Então, guardem esse nome, porque em outros momentos vocês podem chegar a ler um texto dela, né? E a Olegna, ela escreve esse texto aqui sobre o Código de Ética de 47 e de 65. Ela não fala do Código de 75, porque ela quis focar no de 47 e 65, mas ela faz algumas referências a ele mais para frente no texto. Além disso, também a gente tinha 2 textos desse livro aqui, né? O primeiro é o do Carlos Simões, em que ele vai discorrer um pouquinho sobre a ética das profissões, que é um ponto-chave, né, para algumas discussões que a gente já teve na disciplina, e o outro texto era sobre formação profissional, cidadania e ética, da Raquel Matos Lopes Gentili. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos textos, e aí vocês podem levantar a mão para pedir a palavra. Quando eu concluir a exposição de um dos textos, eu também paro para ver se vocês querem fazer algum apontamento. Mas a ideia aqui é fazer uma apresentação sucinta, só para a gente passar pelos textos e vocês entenderem por que eles estão aqui. Eu não tenho apresentação em PowerPoint desses textos, vai ser no Gogó. Mas semana que vem vai ter apresentação em PowerPoint do código de ética, né, todo sistematizado, e depois eu vou também disponibilizar a apresentação para vocês, porque é importante, para que vocês possam estudar, tá? Mas vamos então começar pelo texto do Carlos Simões sobre a ética das profissões. O Carlos Simões é um profissional que dá aula na área do serviço social desde a década de 90. E o Carlos Simões ele é formado em Direito, mas ele é formado em Direito, só que ele estuda Direito, Legislação Social, mas pensando o serviço social. Então ele é um autor muito interessante, que ele traz alguns aspectos que às vezes nos escapa, né? Principalmente no que se refere especificamente à maneira como a lei, a norma vai se relacionar, quando a gente pensa nessa temática, com a ética e a moral. Então, como é que o Carlos Simões vai fazer a apresentação desse texto, né, sobre a ética das profissões? O Carlos Simões ele vai partir, né, desse processo de ruptura que vai ocorrer no âmbito da modernidade, né? Lembrem sempre, modernidade o que é? A tal da Revolução Francesa, 1789. Mas, para além disso, ele vai falar que as profissões elas tinham no âmbito da comunidade, no período feudal, uma função comunitária central. Tanto é
que o trabalho ele não se separava da moral religiosa, ele não se separava da moral familiar, ele não se separava da moral afetiva. O trabalho ele tinha um núcleo que era o da família, as famílias trabalhavam nesses campos, nesses feudos, né? E a partir daí você tinha todo um desenvolvimento e uma organização que ia pensar o trabalho enquanto esse componente central da formação. Isso no feudalismo. O que o Carlos Simões, então, vai dizer é o seguinte: olha, a partir da modernidade, a gente vai vendo uma certa ruptura que vai ocorrer entre essa moral que era muito integral, né, nesse sujeito, com outro tipo de moral, que vai resultar justamente dessa tecnificação no âmbito das funções, né, das atribuições. Então, por exemplo, quando a gente vai desenvolvendo na sociedade moderna diferentes profissões, a gente também vai vendo diferentes organizações corporativistas, né? Então, por exemplo, na Revolução Industrial e avançando aí com o tempo, a gente vai ter os operários. E os operários eles não se organizavam em torno de atribuições específicas, né? Eles atuavam onde houvesse disponibilidade, mas eles se organizavam enquanto classe trabalhadora. O que o Carlos Simões vai apontar é que nesse mesmo período a gente vai ver a ascensão de outro tipo de profissão, de outro tipo de profissional, que não vai se vincular a esse tipo de função, né, que é dos operários. São os advogados, são os médicos, são os enfermeiros, são os professores, profissionais que se vinculam a um outro tipo de organização. Em que o ponto-chave ou o ponto central é o que o Carlos Simões vai chamar de discernimento profissional. Então, ele vai usar alguns exemplos ao longo do texto, né? Ele vai falar do médico, né? Olha, o médico, quando ele está fazendo uma cirurgia, ele vai ter ali as funções dele, ele vai saber o que ele precisa fazer e ele vai concluir o trabalho, né? Se ele tiver que ficar saindo e outra pessoa assume a partir da saída dele, vai ficar ruim, vai prejudicar, enfim, todo o processo. E aí ele vai comparando com o trabalho desse operário, né? Dizendo que, olha, o operário ele vai trabalhar onde colocarem ele, né? E ele vai dar continuidade ao trabalho. Essas profissões que vão desenvolver um outro tipo de moral, a gente pode chamar até de uma moral moderna do trabalho, elas vão se organizar de maneira corporativista, não de maneira vinculada a uma classe social. Isso é interessante, né? Então vamos pensar na maneira como se organiza a Ordem dos Advogados, por exemplo, né? Ou o Conselho Federal de Medicina, ou o Conselho Federal de Serviço Social. São profissões, então, que vão, no âmbito da sua organização, se desvincular de uma outra concepção de trabalho, né, de classe trabalhadora, e vão, no âmbito do seu corporativismo, assegurar a legitimidade em torno da sua ação. O que eu quero dizer com isso? O que uma profissão liberal é aquilo que ela faz, não é aquilo que ela diz fazer. E esse é um ponto muito interessante, porque embora o serviço social possa anunciar muitas coisas sobre si, fundamentalmente o que fica na estrutura é aquilo que ele faz. Então, o ponto-chave para o serviço social é sempre assegurar a legitimidade daquilo que ele faz no âmbito da sociedade. E isso vale para a medicina, para o direito, para todas essas outras profissões que são profissões liberais. Não são profissões organizadas por função apenas. Não. A gente tem profissões que têm, no âmbito da autonomia profissional, que o Carlos Simões vai chamar de discernimento profissional, o ponto-chave. O que define o que eu faço é o meu discernimento profissional. É a minha capacidade de analisar uma situação concreta, analisar quais são as ferramentas e técnicas que eu tenho disponíveis para resolver essa situação e ofertar respostas a ela. É diferente do trabalho feito, por exemplo, no chão de fábrica, certo? Então, o Carlos Simões, para explicar esse ponto, para chegar até a ética das profissões, ele vai falar que, olha, para que essa profissão ela consiga assegurar essa autonomia, ela vai ter que desenvolver um tipo de normativa, que vai fazer com que a moral que a gente, né, vinculava ao trabalho, a moral do trabalho, ela se torne agora a moral, a ética profissional. E essa ética profissional ela se apresenta por meio dos códigos de ética. Toda profissão liberal
tem um código de ética. E esse código de ética, ele vai, dentre outras funções, e daí a gente vai ver isso semana que vem, né, especificamente, mas ele vai dizer o que essa profissão faz e o que essa profissão está proibida de fazer. O que é dever dessa profissão, ela é obrigada a fazer, e o que é proibido dela fazer. Aonde que ela pode desenvolver as suas ações e aonde ela não pode desenvolver as suas ações. Vai dizer também o que é só dessa profissão, nenhuma outra vai poder fazer, e o que é compartilhável com outras profissões. Então, por exemplo, na nossa lei que regulamenta a profissão, vai estar lá escrito que coordenação de curso de formação para assistente social só pode ser coordenado por assistente social. Então, o Carlos Simões, como ele não tem graduação em serviço social, ele jamais poderá ser um coordenador de curso de serviço social. Por outro lado, uma outra coisa prevista na lei que regulamenta a profissão é o seguinte: toda seção ou setor que se chama serviço social deve ser chefiada por um assistente social, ou deve ter assistente social no cargo de direção. Então, a gente não pode chamar de serviço social um lugar que tem pedagogo e psicólogo. Serviço social é um lugar que tem o assistente social. É obrigatório. Deve ter. Para além disso, também, existe uma confusão. A gente tem um conjunto de documentos que a gente gera. Então, a gente elabora parecer, a gente elabora relatório, a gente elabora estudo social e a gente elabora estudo socioeconômico. O estudo socioeconômico, já passo para ti, Laís, só deixa eu concluir sobre os documentos. O estudo socioeconômico é um documento que é de atribuição privativa do assistente social. Nenhuma outra profissão, nenhuma, pode fazer um estudo socioeconômico. Isso significa, então, que o economista não pode fazer estudo socioeconômico? Não, não pode. Isso significa que o psicólogo não pode fazer estudo socioeconômico? Não, não pode. Mas eles podem fazer relatório social. Eles podem fazer estudo social. Mas eles não podem fazer estudo socioeconômico. Então, o que vai fazer com que o estudo socioeconômico seja um documento cuja atribuição privativa é do assistente social e vai dar validade para ele, é o fato de que as leis, as normativas, na concessão de um benefício, no acesso a um direito, exija a elaboração de um estudo socioeconômico, porque o estudo socioeconômico é atribuição do assistente social exclusiva. Se a lei, a normativa pede um relatório social, o pedagogo pode fazer. E esse está o ponto-chave também na nossa profissão, né? A gente junta o socioeconômico nesse processo para elaborar o estudo. Se a gente chama de relatório social, o pedagogo pode fazer. Se a gente chama de relatório econômico, o economista pode fazer. Então, o nosso código de ética, ele vai, no âmbito dessas atribuições e dessas especificidades, desenhando o que é nossa função, o que é nossa atribuição, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E aí, antes de concluir, eu vou passar para a Laís. Laís, diga o que foi. Voltando lá no começo, as profissões liberais, né? A profissão liberal é toda profissão que intervém na sociedade. Eu queria um exemplo, porque eu não sei o que é. O profissional liberal, fundamentalmente, é o profissional que vende a sua expertise, né? A sua formação, a sua especialidade. Então, por exemplo, o arquiteto, ele é um profissional liberal. Ele, né, é contratado enquanto arquiteto para elaborar um projeto. O arquiteto, ele não precisa, por exemplo, estar vinculado a uma empresa, né? Ele pode simplesmente oferecer serviços da mesma maneira o contador. O contador também é um profissional liberal. Então, a gente tem contadores que trabalham como pessoas, né? Enfim, né? Não em empresas, e fazem declarações de imposto de renda, vamos dizer. Então,
todos esses profissionais, e daí eu incluo os de sempre, né? Que é o médico, que é o pedagogo, que é o psicólogo, né? Todos esses profissionais que podem vender a sua especialidade no mercado de trabalho, né, na sociedade, né, ele vende um serviço, ele vende uma assessoria, ele vende uma expertise, ele precisa ter um código de ética que regule o trabalho dele, e ele precisa ter um conselho que arregimente e proteja esse exercício, mas também impeça certas ilegalidades que possam surgir. Então, o profissional liberal é o profissional que responde a um conselho, tem um código de ética e, fundamentalmente, ele vende a sua especialidade. No caso do serviço social, isso é muito incomum. Fundamentalmente, nós estamos inseridos na máquina pública. E aí isso pode passar a impressão de que nós não somos profissionais liberais. Mas o ponto-chave é que não é o fato da gente ser contratado pelo governo, pelo Estado ou pelo poder público que tira a nossa autonomia. Lembrem da autonomia e do discernimento. Por quê? Porque o assistente social ele pode ir contra aquilo que está sendo imposto para ele, porque a partir do discernimento profissional dele, da autonomia, ele vai dizer o que tem que ser feito, independente da ordem que venha da direção, por exemplo. Então, a direção, que é, vamos supor, um psicólogo ou um pedagogo, ou até mesmo um assistente social, diz que o assistente social ele tem que fazer X, ele tem que fazer tal coisa numa situação concreta. O assistente social vai avaliar a situação e vai dizer, não, não é por aí. E aí, o que ele faz? E a gente já conversou sobre isso. Ele desobedece. A autonomia profissional, fundamentalmente, é a capacidade de desobedecer. E aí, desobedecer não é cruzar o braço e dizer, não vou fazer, né? Como eu já falei para vocês, desobedecer é ter competência profissional para pensar em alternativas. Então, fundamentalmente, o profissional liberal é isso. É alguém que escapa desse tipo de normativa dos cargos ou dos trabalhos que são considerados aí de nível médio, vamos dizer assim. Então, não tem o código de ética para os trabalhadores que trabalham como caixa de supermercado, né? O que você tem são sindicatos que organizam esses trabalhadores de outra maneira, a partir justamente dessas funções em comum. Então, a gente vai ter os sindicatos que vão aglutinar os caixas de supermercados, os funcionários repositores, os funcionários de hotéis, né? Todos eles no mesmo sindicato. Mas não há um código de ética do caixa de supermercado, não há o código de ética do funcionário de hotel. O código de ética é próprio dessas profissões de nível superior e que requisitam um conselho para regulamentar e regular as ações. Ficou mais claro, Laís? Muito bom, professor. Então é a profissão que pode ser assegurado por uma certa autonomia, né? Isso. Devido ao seu estudo, devido aos conselhos, né? E é muito bom isso, Laís, porque assim, quando um arquiteto projeta a fachada de um prédio, ou quando um engenheiro projeta uma ponte, ninguém chega para ele, né, e diz assim, essa ponte eu não sei se vai aguentar. Essa ponte não acho que vai dar certo, não. Ninguém dá palpite. Mas no nosso trabalho, todo mundo acha que pode dar palpite. Porque a matéria-prima do nosso trabalho é o social. E todo mundo acha que entende a sociedade. Todo mundo acha que não, imagina, né? E é por isso que vocês têm que ter disciplina de sociologia, de ciência política, de política social, porque o que vocês precisam é chegar no local de trabalho e conseguir ir além dessa pessoa que olha assim para a situação e diz: ai, mas isso aí é a família desestruturada. Se é para dizer que a família é desestruturada, não tem que fazer formação, né? Se é para encaminhar para outro lugar, não precisa fazer formação. Então é por isso que vocês veem tantas disciplinas que às vezes, por que eu estou estudando isso? Você está estudando isso justamente para que você tenha uma expertise, que quando você se depare com uma situação complexa, extremamente complexa, em que todo mundo está falando o que tem que ser feito, porque todo mundo tem sempre uma opinião sobre a família desestruturada, sobre a mãe negligente, que não busca o filho na escola, um absurdo, né? Todo mundo sempre tem uma opinião.
Mas a questão é que o assistente social ele não tem uma opinião, ele observa os fatos e emite um parecer, um estudo, um relatório. E eu acho que esse é o ponto. Então, essa autonomia, essa expertise que o arquiteto, o engenheiro, o médico, o psicólogo, né, o psicólogo faz uma análise, né, faz um parecer, faz um estudo, né, apresenta o quadro da pessoa, você não vê o assistente social cruzando o braço e dizendo: eu não acho que seja esquizoparanoide, eu acho que é falta de vergonha na cara. Ponto, né? Então, o parecer, né, agora do psicólogo será falta de vergonha na cara do paciente. Não. O parecer do psicólogo é respeitado, então o nosso também tem que ser respeitado. Porque a nossa autonomia é o nosso domínio, é a nossa expertise, mas para isso a gente tem que estudar. Porque se for para escrever um parágrafo, então nem escreve. Porque em um parágrafo a gente não resolve nada. A gente não escreve um relatório, a gente não escreve um estudo social, a gente não escreve nada. Por isso vocês têm que escrever na graduação. Se a gente não exerce a nossa autonomia com competência, a gente vai perdendo espaço de trabalho. Porque eu vou contratar assistente social para quê? A pessoa nem sabe escrever, a pessoa só fica falando, isso eu não faço, isso não é minha função. E quando é a função, não sabe fazer. Então, para que eu vou ter assistente social? É a própria profissão que a gente está jogando fora, quando a gente se forma de qualquer jeito. Então, assim, é isso, Laís, é exatamente isso. E aí, quando a gente pega esse quadro em torno das obrigações do profissional, e vai estar lá escrito no código de ética o que é, quais que são essas obrigações, quais que são esses deveres, né? A gente tem que ter claro, obviamente, que não é um manual de boas condutas, que isso exige interpretação, que isso exige leitura, porque, né, não é tão simples assim. Mas ele dá uma direção nesse quadro e nesse processo. Mas, em síntese, para concluir, o código de ética ele tem essa função de assegurar a autonomia do profissional e, ao mesmo tempo, proteger a sociedade. E daí esse é o outro ponto, antes de concluir, que a gente tem que entrar, que é o seguinte. Quando o código de ética ele diz o que é proibido ao assistente social, é justamente para proteger a sociedade, para que ele não faça qualquer coisa. Então, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do psicólogo e eu já usei esse exemplo antes, né? Uma disputa muito grande que existe no âmbito dos profissionais da psicologia é o movimento que existe no âmbito dos psicólogos cristãos de defender a cura gay. Né? Então, os psicólogos cristãos dizem que a gente precisa implementar espaços de tratamento para que a gente possa fazer a reconversão sexual. Reconversão sexual é a ideia de que a pessoa gay ela fez um trajeto que fez com que ela saísse da condição normativa de heterossexual e chegasse à condição do vale, né? Enfim, da homossexualidade. A pessoa se tornou homossexual. Então, é reconversão, reconverte, volta a ser heterossexual. E aí usa todo o argumento da religião, enfim, né, que é super, enfim, né? Só que isso quase foi aprovado, né? E a gente tem senadores, congressistas que defendem isso, inclusive, e defendem porque querem que as suas comunidades terapêuticas exerçam a cura gay. E aí a psicologia ela teve que fazer um movimento político muito forte. Por quê? Porque no Código de Ética diz, né, e na lei que regulamenta, enfim, né, que eles não podem atuar ou exercer a cura gay, que é proibido. Agora, se passa essa lei e passa a ser permitido, os psicólogos eles vão estar intentando contra os indivíduos ou os sujeitos que eles atendem e vão estar ameaçando, inclusive, a própria sociedade nesse processo. Então, a gente precisa se proteger dos psicólogos. E a gente se protege dos psicólogos proibindo eles de fazer cura gay. Porque tem muito psicólogo cristão que se forma dentro de igreja e quer sair por aí curando as gays. E eu não sei quanto a vocês, mas isso é uma coisa que me preocupa. Porque eu já tenho 36 anos, sou super bem resolvido, mas eu sei que tem muita criança e adolescente que não tem essa condição e que pode vir a sofrer muito se esse tipo de coisa for autorizada. Então, quando a gente fala que o Código de Ética também proíbe uma profissão liberal de fazer certas coisas, é justamente nessa perspectiva de dizer assim, ó,
Aqui você não avança. Aqui você não vai. Deixa. Você não pode fazer isso. Por exemplo, eu lembro de cabeça que a gente é proibido a negociar cargos. Pode parecer estranho, mas como a nossa profissão é muito política, a gente não pode negociar certos tipos de cargos que possam vir a comprometer a nossa autonomia profissional. Isso acontece? Não. A gente sabe que não. Mas o profissional que está atento à ética sabe que ele não pode entrar em certos conchavos. Por quê? Porque a partir do momento que eu aceito esse tipo de coisa, que me torna, por exemplo, um comissionado, né, enfim, vamos chamar assim, isso me impõe certos favores que depois eu vou ter que estar fazendo a um político corrupto, vamos supor. Então a gente é proibido de fazer certas coisas. A gente vai discutir só na semana que vem. Mas é importante vocês terem isso claro, tá? Sobre esse texto, além da questão da Laís, vocês têm mais alguma dúvida? Não? Tá. Não. Tá tranquilo, professor. Tá. Então vamos para o próximo, que é o texto da Gentili, que é Formação Profissional, Ética e Cidadania. Esse texto da Gentili, ele tem acho que 8 páginas. E quando eu li ele a primeira vez, quando estava fazendo mestrado, eu li esse livro todo. Não é nada demais assim, mas porque eu escrevi um artigo sobre ética. Esse artigo até foi publicado depois. E aí são vários artigos, né, nesse livro. Mas quando eu li o artigo da Gentili, foi como se uma pedra acertasse a minha cabeça. Eu pensei, meu Deus, quem é essa mulher? Nunca ouvi falar dela. Exato, né? Por ter escrito um texto tão bom, ninguém nunca mais ouviu falar dela, porque ela destrói várias coisas que a profissão tem como certa. E uma delas é justamente uma espécie de incompatibilidade entre o discurso que a profissão tem sobre si e o que ela faz. Algo que no âmbito do processo de renovação do serviço social vai ficar muito evidente na maneira como a gente vai abandonar um certo debate sobre a técnica profissional em nome da defesa de uma formação crítica. Então, ela vai desenvolver esse argumento até o limite dele. E acho que esse é um texto que seria bem interessante vocês lerem. Eu não tenho trechos dele separado, porque esse aqui não é o livro que eu usei na época que eu li. Mas, em síntese, ela vai apontar o quanto a gente precisa refinar o debate sobre a prática profissional. E ela vai usar como argumento, né, para discutir que, olha, uma formação crítica numa profissão interventiva, ela é vazia se ela não pensa a prática profissional, a partir de argumentos muito concretos que estavam borbulhando ali na década de 90, no processo de revisão do Código de Ética de 93. Então, esse é um texto que ele é curto, ele tem 7 ou 8 páginas, acho que seria interessante vocês lerem ele, tá? E ele ajuda a gente a entender por que, por exemplo, a gente consegue compor esse discurso crítico, mas quando a gente se depara com uma situação concreta, a gente parece que fica meio mudo, fica meio inseguro. Como é que eu resolvo? E a resolução na maior parte das vezes, ou escrever um encaminhamento, ou escrever um parágrafo, ou nenhum dos dois. A gente não resolve as situações assim. E ela vai colocar isso, né? Não adianta a gente defender essa formação crítica se a gente não está discutindo a maneira como essa criticidade se materializa no âmbito da prática profissional. E daí ela usa o código de ética, não, aliás, a ética profissional como uma forma de mediar, de entender isso, tá? Mas, em síntese, é um texto bem curto, tá? Que é uma pedrada, e seria interessante vocês. Ele tá nesse livro aqui, Sibeli. O nome dele é Formação Profissional, Ética e Cidadania. É o texto 2.5. Dá uma olhada depois. É a Gentili o nome dela, tá? Gentili. Dá uma olhada que ele é bem bom. Página 127. 127. É que até aqui tá errada a paginação, mas é o último artigo antes da parte 4, tá? Mas em síntese é isso, esse texto. Eu botei ele ali mesmo para vocês só para dar uma chacoalhada em vocês. Leem quando vocês puderem, leem se vocês puderem,
quando ou se vocês puderem, tá? E aí o último texto da aula de... Ah, tá, antes de passar para o próximo texto, vocês têm alguma dúvida sobre esse? Não tem dúvida? Tá. Então vamos para o texto da Olegna. Quantos códigos de ética nossa profissão teve? Nossa profissão teve 5, né? 47, 65, 75, 86 e 93. Eu decorei. Por que eu decorei? Concurso público. Não adianta. Tem que decorar. E os códigos de ética são muito diferentes entre si. E ela vai apresentando, é bem interessante assim, porque tinha código de ética que dizia que era dever da assistente social ter uma boa relação com os colegas de trabalho. Imagina se isso valesse para hoje, né? A gente ia ter demissão em massa. Eu, pelo menos, não me dou bem com ninguém. Sim. Nunca entrei num espaço de trabalho que eu me dei bem com as pessoas, assim. Mas tinha que se dar bem, tinha que ser uma pessoa que preservasse e que primasse pela boa moral. Mas por que a Olegna vai trazendo isso? Ela não vai trazendo isso como essa coisa exótica de que olha como nós éramos. Na verdade, o que ela está interessada em fazer é apresentar um tipo de moralismo romântico que existia na profissão e que redundava em conservadorismo. Então, ela vai colocar, por exemplo, a maneira como historicamente, nesse primeiro Código de Ética de 47, depois no de 65 também, a gente vai fazer críticas à modernidade, fazer críticas à Revolução Francesa, inclusive tem menções a isso em textos que ela analisou do período, dizendo que esse processo de modernidade do indivíduo, na relação dele com os direitos, acaba sendo um problema. E aí vai descrevendo os problemas, principalmente no que se refere, por exemplo, à desestruturação das famílias. Inclusive, a própria ideia das mulheres, né, buscarem essa autonomia, essa emancipação. Então, esses códigos de ética, eles são interessantes na maneira como ela vai apresentar, para a gente entender como que a profissão ela vai se organizando. Então, esses primeiros códigos vão falar, por exemplo, da importância dos métodos como estudo de caso, grupo e comunidade, né? Ou a maneira como a gente adotou, e eu falo bem por cima, porque vocês ou fizeram ou vão fazer a disciplina de fundamentos, então vocês vão passar por isso, mas a maneira como a gente adotou o desenvolvimento de comunidade, né, que veio lá dos Estados Unidos, né, indicado pela ONU, e que a gente acaba adotando aqui como uma forma de suplantar as ausências do governo, do Estado, do poder público, né? Então, ela vai apresentando a maneira como isso vai se correlacionar com o código de ética. Boa parte desse texto vocês já viram nas disciplinas de fundamentos, e a função mais dele era fazer uma apresentação introdutória dos códigos de ética de 47, 65 e 75. Mas a gente não vai fazer isso hoje, né? A gente vai, né, entrar nisso na próxima aula. Mas, em tese, ela vai apresentar esse moralismo romântico, esse que resvala nesse conservadorismo, e a maneira como gradativamente a gente vai assumindo um discurso mais crítico. E aí a gente vai também maturando, amadurecendo essa concepção e essa percepção. Tá? Mas, em síntese, o texto da Olegna é isso. Ele é bem grandinho, assim, mas não vou ficar falando dele hoje, porque... Sibeli? Oi, professor Robson. Meninas, esse texto eu achei muito interessante, porque a gente fala dos códigos de ética, né? 45, né? 47, 65, desculpa. Nossa, é uma coisa, é realmente muito, assim, muito conservador. Tem o neotomismo no meio, e aí a gente vai lá para a filosofia, para São Tomás de Aquino, né? Bom, mas na próxima aula a gente vai falar. E eu estudei os outros códigos também, perfeito. Eu tô procurando aqui uma raridade que eu tenho. Deixa eu ver se eu vou achar aqui na minha estante para mostrar para vocês. Acho que eu não vou achar. Eu tenho todos os códigos, mas eu tenho a Rerum Novarum, tenho um monte de coisa numa publicação
que saiu pelo Serviço Social há muito tempo atrás, acho que é da década de 40, esse material. Mas não vou achar. Mas é muito bom. Porque assim, né, eu li a Rerum Novarum na época que eu fazia fundamentos ao serviço social. E é que, na verdade, é o que vai fundamentar muito do que a gente vai apresentar. Aqui, achei. Vocês estão vendo a minha imagem? Então, Estamos. Ó, questão social, as encíclicas Rerum Novarum, 40º ano e Divino, sei lá. Isso aqui foi publicado, olha só. latim? Não, pelo amor de Deus, né, Sibeli? Não me chama de nerd. Não sou nerd. Não. Não vai ter o ano aqui, mas isso aqui é muito antigo, gente. Mas isso aqui saiu pela editora Vozes. A editora Vozes é uma editora católica que tem muito tempo de estrada. E aí tem todas. Isso aqui era usado pelas assistentes sociais. Isso aqui eu consegui de uma assistente social. Entendeu? Então, assim, a gente lia as encíclicas papais, a gente partia delas para pensar a relação da profissão com a sua intervenção mesmo, com a ação profissional. Imagina, deixa eu ver se não vai ter aqui. Nossa senhora, isso aqui tá com fedor. Ah, não sou eu. Mas espera, acho que vai ter o ano aqui. Não, mas olha só. Então a gente tinha essa preocupação, né, de ler esse material, mas depois, a partir da década de 50, que a gente vai se aproximar de textos da sociologia, das ciências sociais, né? Que daí esse é o ponto de virada para a nossa profissão, né? Quando a gente entra no espaço da universidade e aí a gente tem que dialogar com outras profissões. E aí não dá para dialogar com outras profissões, né? Usando a argumentação só do catolicismo. Nossa, eu tô triste agora, gente, por não ter o ano. Enfim, se eu achar, depois eu falo para vocês. 1938. Isso aqui é de 1938, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o ano. Tá aqui o ano. O ano vai aparecer. É 1º de novembro de 1938. Enfim, quando eu morrer e a minha biblioteca for doada para algum lugar, isso aqui vai junto. Vai durar mais do que eu. Enfim. Pessoal, vamos então. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, senão a gente pode ir encerrando já. Porque daí vocês têm bastante trabalho para fazer para a próxima semana. Que é apresentar essas coisas que eu falei para vocês que tem que apresentar. Vocês têm dúvidas sobre os 3 textos? Foi uma apresentação sucinta porque não tem condição de fazer aula sobre cada um deles. Tá tranquilo? Tranquilo, prof. Tá. Então deixa eu apresentar aqui novamente o que vocês têm que fazer, tá? Aqui. Ó, vocês precisam se organizar em 6 grupos e decidir quais vão ser os temas. E vocês têm que apresentar isso semana que vem. Aí toda a dinâmica aqui eu vou escrever num documento que eu vou passar para vocês. O importante é, se o seu grupo tem 4 pessoas, tem algum problema. Se o seu grupo tem 5, provavelmente vocês vão ter que acoplar mais uma pessoa. Porque só um grupo vai ter 5, o restante vai ter 6, tá? Pelos meus cálculos. Então, vocês pensem no tema e vocês apresentem um tema na semana que vem, porque depois que vocês apresentarem um tema, eu vou ter que separar material para vocês também. Eu vou indicar material de leitura para vocês organizarem o seminário. Vocês vão ter menos de um mês para o seminário. Então é importante também ter isso bem claro. Olha, não é porque vai ter recesso que vocês não vão ter o que fazer. E aí, enfim, os outros documentos, os outros papéis eu vou encaminhando para vocês daí, tá bom?
Pessoal, é isso, então. Fechou? Então, fechou. Para a próxima aula, então, a gente precisa trazer os grupos, Os grupos, o o tema, tema, isso. e só. E aí, semana que vem, a aula, ela vai ser uma longa aula, porque eu vou preparar um PowerPoint, né? Então, vejam quanto eu amo vocês. Porque, assim, fazer PowerPoint para mim é casamento, né? Uma coisa séria, né? Que é para a vida toda. Vai E ter ainda vou, e ainda vou terça-feira. disponibilizar para vocês o PowerPoint. Então, né? Então, a aula vai ser longa porque a gente vai ter que passar por todo o código de ética. E aí é passar o código de ética e explicar, porque, né, a gente não teve outra aula expositiva para isso, tá? Essa aula foi mais para preparar vocês para dar o retorno. Beleza? Entenderam? Beleza. Professor, eu tenho uma sugestão, porque eu realmente eu tô meio perdida em questão de encontrar um assunto para o seminário. Eu acho que ficaria mais fácil se a gente tivesse essa exposição sobre os códigos de ética, daí então a gente vê um tema. Sim, pode ser também. Na verdade, o que eu tinha falado em um momento até, que os grupos podem apresentar o tema depois da aula. Isso aí eu concordo, tranquilo. Por exemplo, o pessoal, às vezes, quando a gente fala sobre o sigilo, o pessoal fica tudo empolvoroso. Ai, adorei o tema do sigilo. Porque todo mundo é fofoqueiro, né? Todo mundo gosta de uma fofoca. Assim, ai, sigilo. Ai, eu vou te falar mais é sigilo, tá? Não falo pra ninguém. Isso não é sigilo profissional, isso é fofoca. Mas o povo gosta. E às vezes até as pessoas brigam. Ah, eu quero falar de sigilo. Não, eu vou falar de sigilo. Então, vocês podem esperar a aula para decidir o tema. Sugestão, não peguem sigilo, tá? Porque senão vocês vão brigar com alguém, que já algum grupo que já está decidido a falar sobre sigilo, nem sei qual, mas vai que tem já. Então pode ser apresentado o tema na próxima aula. O importante é que os grupos já estejam formados, assim, porque é a parte mais difícil, né, gente? Formar grupo de seminário. Então pode ser depois da aula, não tem Principalmente problema. pelo remoto, eu acho, né? Às vezes fica- Junto a gente pode oferecer um pedacinho de salgadinho. Ah, quer um pedaço de salgadinho? Quero. Agora você tá no meu grupo. Ai, que bom. Entendeu? Beleza? Beleza. Pessoal, eu vou parar então a gravação. Amanhã de manhã eu dou os encaminhamentos dessa aula.